assunto, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 24. Semana passada eu não pude estar aqui, estou velho. Não sei se o pastor Gilson compartilhou com vocês, mas eu fui me espreguiçar e fiquei preso na cama. Então, não consegui nem sair de casa naquela quarta-feira. Fiquei de molho quarta e quinta da semana passada, mas graças a Deus já estou 90% já. Jeremias capítulo 24, vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 10, um capítulo curto. Jeremias 24. Todos encontraram? Diz assim: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, o rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, e os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Não nos deixe, ó Deus, à mercê dos meus pensamentos, mas que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite, para a glória do teu nome. É disso que nós precisamos, ser alimentados por ti. Então, por favor, Senhor, fale conosco, no poder do teu Espírito, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então vejam que aqui Jeremias nos dá uma pista do momento em que eles estão vivendo. Ele diz: o Senhor mostrou 2 cestos de figo diante do templo do Senhor. Isso aconteceu quando? Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, e os levou de Jerusalém para a Babilônia. Houve o êxodo que aconteceu o cativeiro babilônico, ele aconteceu em pelo menos 3 momentos. Essa é a primeira etapa, quando Nabucodonosor vem até Jerusalém e leva o rei e uma boa parte das pessoas, da nobreza, dos príncipes, dos ferreiros, dos artífices. É nesse momento que são levados Daniel, é nesse momento que é levado Ezequiel, é nesse momento, então, essa é a primeira leva de pessoas que são levadas cativas para a Babilônia. Aqui,
os muros ainda estão de pé, o templo ainda está de pé, a cidade não foi destruída. É bom sempre, quando você vier, antes de nós abrirmos o livro de Jeremias, que você dê uma leitura nos últimos capítulos do segundo livro dos reis, para você ver essa sucessão de reis, e sucessão de acontecimentos, né? Para você poder compreender em que momento nós estamos falando. Então, aqui, o rei é levado, por quê? Porque ele se rende. Quando Nabucodonosor chega diante de Jerusalém, ele se rende, eles então são deportados. E essas pessoas que estão sendo levadas são pessoas que estão se rendendo. O juízo de Deus já havia começado. E embora uma grande parte de Jerusalém vivesse em negação, ouvindo, né, os falsos profetas, ouvindo as falsas lideranças que prometiam segurança, aqui, esse povo que está indo, que está sendo levado nessa primeira leva, é o povo que deu ouvidos à palavra do Senhor. Veja que esse texto nós precisamos dar uma observada muito cuidadosa, porque aqui existem várias referências a coisas que o povo entendia. Quando ele diz que o Senhor mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo, Jeremias está aqui e Deus está usando essa figura, através de Jeremias, para nos levar lá para Deuteronômio, capítulo 26. Deixa marcado aí Jeremias, e vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26 vai falar das primícias da terra. Vai falar do que eles vão fazer logo assim que eles entrarem na terra prometida. Deus está dando instruções para eles antes deles entrarem na terra prometida. Então aqui, Deuteronômio 26, dos versos 1 a 11, existe uma ordenança de Deus para eles fazerem assim que eles entrarem na terra prometida. Verso 1 do capítulo 26 de Deuteronômio. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para fazer ali habitar o seu nome. Percebe que ele está falando do templo? Ele falou para as pessoas pegarem as primícias de todos os frutos que eles colhessem na terra nova, na terra que eles ganharam do Senhor, que eles pegassem esses frutos, colocassem no cesto e levassem diante do Senhor, no lugar que Deus escolheu habitar. E nós estamos falando então do templo, porque Deus escolheu o seu templo como habitação. Verso 3. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você os colocará diante do Senhor, seu Deus, se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Pode voltar. Então vejam, a ideia de cestos de frutos colocados diante do templo do Senhor invocava na memória dos israelitas, na memória dos moradores de Jerusalém, o dia em que eles conquistaram a terra prometida. Deus está trazendo aqui, através dessa visão, está relembrando a eles o dia em que eles
habitaram a terra prometida pela primeira vez e levaram esses frutos diante de Deus e fizeram essa aliança, eles se relembraram dessa aliança com o Senhor. Então, o que Deus está fazendo aqui, trazendo essa visão de cestos de frutos diante do altar, Ele está mostrando que agora é algo completamente diferente. Do mesmo jeito que quando eles assumiram a terra prometida, quando eles receberam a terra de presente, Deus falou para eles colocarem cestos diante do templo como oferta. Deus agora está mostrando cestos de fruto na frente do templo, mas agora não é mais porque eles entram na terra, é porque eles estão saindo da terra. É porque agora Deus está desfazendo aquilo que Ele fez lá quando eles entraram. Deus está tirando eles da terra prometida. De uma forma ou de outra, nós vamos ver que Deus está tirando eles da terra prometida. Então, a visão dos cestos, além do significado que nós vamos ver que tem aqui adiante, dos figos bons e dos figos ruins, mas a própria ideia de um cesto colocado na frente do templo está trazendo à memória dos moradores de Jerusalém aquele dia em que eles entraram, porque agora Deus está tirando eles de lá. É um contraste, é uma denúncia de corrupção. Naquele dia, quando eles entraram, eles estavam celebrando a bênção da terra dada por Deus. Agora, os cestos denunciam a corrupção do povo, denunciam a desobediência do povo e a iminência da destruição e do exílio, porque eles agora vão sair da terra. Antes, tinha sido um sinal de comunhão entre o povo e Deus. Agora é um sinal de separação, onde eles deixaram de cumprir a aliança e por isso Deus está punindo eles. Uma outra coisa que também vem à memória aqui é justamente o fato de que o profeta, lembra lá no capítulo 1 que o profeta foi chamado para edificar e derrubar, para destruir e levantar? Então vejam aqui no verso 6, quando ele faz as promessas, ele diz: eu olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Eu plantarei e não arrancarei. Então aqui, Deus está mostrando através dessa visão também, e dessas promessas, que Ele sempre falou por meio de Jeremias, desde os primeiros momentos. Ou seja, quem não deu ouvidos a Jeremias, não deu ouvidos à voz de Deus. Então, aqui nesse capítulo 24, nós vamos ver o profeta cumprindo os seus dois chamados. Ele tem o chamado de derrubar, mas também de edificar. Ele tem o chamado de destruir, mas também de construir. Ele tem o chamado de plantar e também de arrancar. E aqui no verso 24, nós estamos vendo Deus dando a eles, mostrando como ele é o profeta dessas duas situações, tanto de levantamento quanto de ruína. Ele é o profeta. Então aqui, Deus coloca dois cestos diante de Jeremias. Um cesto tem figos muito bons, e no outro tem figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Aqui também tem uma outra coisa que Jeremias coloca, que chama a atenção deles que estão lendo esse texto pela primeira vez, aquela primeira audiência, né? Porque a palavra ruim, que está sendo usada aqui para figos, é a mesma palavra que nós lemos no livro inteiro, traduzida como mal, quando se refere ao comportamento do povo e como se refere ao coração do povo. Então, todas as vezes que Deus falou o seu mau comportamento, toda vez que Deus falou o seu mau procedimento, toda vez que Deus falou porque o seu coração é mau, porque as suas atitudes são más, todas as vezes que Deus falou da maldade do povo, Ele usou a mesma palavra que Ele está usando aqui agora para dizer que os figos são ruins. Só que na hora de traduzir para o português, ele trocou a tradução, em vez de ser mal, colocou ruins. Então, aqui Deus está nos dizendo que esses figos, eles são ruins da mesma forma que o povo é ruim. Da mesma forma que o povo é mau. Ele está deixando claro que esses figos ruins, esses figos que eram tão ruins que não se podiam comer,
estão apontando para aqueles que praticaram o mal e não se arrependeram. Porque é aí que está o divisor de águas. Mas, Guilherme, não eram todos maus? Não eram todos errados? A gente não está vendo aqui o tempo inteiro que eram todos eles que estavam pecando, que eram todos eles que estavam desviados e que ninguém dava ouvidos a Jeremias? Por que agora tem figos bons e agora tem figos maus? Por que tem essa divisão? Não sei se você se lembra, volte um pouquinho aí nos livros de Jeremias, capítulo 21. Volta aí, capítulo 21. Deus falou uma coisa para aqueles que estavam lá. Versos 8 e 9. Capítulo 21, versos 8 e 9. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus, que estão cercando a cidade, não morrerá, conseguirá ao menos salvar a sua vida. Então lembre-se, Deus já tinha dado a dica lá no capítulo 21, olha, se você quer viver, se você quer se salvar, renda-se aos caldeus. A rendição aos caldeus significava o quê? Significava o reconhecimento da justiça e do juízo de Deus. Entendendo que Deus estava colocando aquele povo para puni-los por conta da maldade deles. Então, aqueles que entenderam, bom, Deus está sendo justo ao fazer isso. Deus está sendo correto ao nos punir, porque nós realmente fomos maus. Então, se ele está dizendo agora que eu devo me render aos caldeus, eu vou obedecer. Eu vou reconhecer a justiça dele. Eu vou reconhecer que ele está certo ao me levar cativo. Eu estou reconhecendo que ele está certo ao me punir nesse momento. Então, aqueles que se renderam, cumpriram e obedeceram a palavra de Deus. Ele disse: caminho para a vida. Então, não é que eles eram melhores ou que pecaram menos do que os outros. Acontece que no momento em que Deus declara a sua justiça e o seu juízo, eles acatam, eles se submetem. Então, os figos bons são aqueles que se renderam. E os figos maus são aqueles que permaneceram em Jerusalém, confiando em quem? Confiando nos muros, confiando nos falsos profetas, confiando nos falsos reis, nos falsos líderes, nos falsos pastores. Então, aqueles que pareciam amaldiçoados, né? Que estavam sendo levados presos, estavam sendo levados para outra nação, aqueles que pareciam que estavam perdendo, que pareciam que estavam sendo humilhados, esses é que estavam obtendo a salvação. Aqueles que permaneceram confiando nas suas próprias forças, confiando nas suas próprias ideias, esses é que iriam sofrer o castigo final. Então, Deus está aqui, nesse momento, dizendo para Jeremias que aqueles que ficaram são os figos ruins. Eles insistem no seu mau procedimento, eles insistem na sua maldade, e por isso eles ficam por lá. Os figos bons são aqueles a quem Deus vai restaurar. Então vejam, ao longo de toda a Escritura, meus irmãos, essa ideia de 2/6 ou de dois tipos de pessoas está presente desde o início. No mundo inteiro, só há 2 tipos de pessoas. Se vemos lá em Gênesis, Deus fala da descendência da serpente e do descendente da mulher. A partir daí, nós temos Caim e Abel, nós temos Jacó, Esaú, nós temos o joio e o trigo, nós temos as ovelhas e os bodes, nós temos aqueles que obedeceram a Deus, obedeceram a Cristo
e levaram alimento, e levaram comida, e foram visitá-lo, e aqueles que não foram, sempre estão sendo colocados diante de nós dois tipos de pessoas. E aqui, de novo, 2/6. Não há um terceiro sexto, não há uma terceira opção. Toda a humanidade está dividida entre aqueles que ouvem a voz do Senhor e aqueles que não ouvem a voz do Senhor. Não há outro tipo de pessoa, não há uma terceira opção, uma terceira via. A Escritura inteira nos mostra isso. Então Jeremias apenas vai reafirmar isso com essa visão de um sacrifício colocado diante do templo. Ele está nos mostrando que 2 sacrifícios foram colocados diante do templo. Um era bom, um era mau. Um foi aceito, outro não foi aceito. Quando isso aconteceu? Caim e Abel. 2 levaram sacrifícios, um foi aceito e outro não foi aceito. E o próprio Deus disse a Caim: não cumpre a você dominar o pecado que está em ti? Basta que você o domine. Então vejam, sempre houve essa divisão. Aqui Jeremias está nos trazendo de novo essa ideia, ele está reafirmando que existem 2 tipos: aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem, aqueles que pertencem a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Só há esses 2 tipos de pessoas no mundo. E aqui, o centro desse capítulo está no verso 7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Percebem que aqui já tem uma semente do Evangelho? Porque o que Deus está dizendo aqui é que essa salvação vem dele dar um novo coração para as pessoas. Vem dele agir no interior das pessoas. Esse é o Evangelho. Não é a punição que purifica, não é o exílio que purifica, mas é a ação de Deus, é o novo coração que Deus promete dar. É esse novo coração que vai fazer com que eles, então, saibam que o Senhor é Deus e que vão se voltar para Ele. É o ato de Deus dar a eles um novo coração. O exílio é apenas o local onde isso vai acontecer. Mas Deus está dizendo, a transformação vem de dentro para fora, quando Ele realiza isso. Então, as promessas que Ele faz aos figos bons, ou seja, aqueles que são exilados, são promessas do Evangelho. Vamos ler, verso 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei, não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Percebem que eles só poderão se voltar para Deus de todo o seu coração depois que Deus faz várias coisas, né? Eu olharei para eles favoravelmente, isso é uma ação de Deus. Eu os trarei de volta, ação de Deus. Eu os edificarei, ação de Deus. Eu os plantarei, ação de Deus. Eu lhes darei um novo coração, ação de Deus. É Deus agindo. Somente depois que Deus age é que eles se voltam para Deus de todo o seu coração. Então é preciso que Deus haja, e Ele vem agindo. Percebam, essa promessa, ela tem vários cumprimentos. É claro que essa promessa se cumpre em primeiro momento, aquele cumprimento histórico que eu falei, né? Lembre-se da figura das montanhas, quando eu falo das profecias. Esse primeiro cumprimento histórico acontece, obviamente, quando o povo volta do exílio. 70 anos depois, eles vão voltar. Os muros serão reconstruídos, o templo será reconstruído. Então, essa promessa que Deus faz de que os traria de volta e que olharia favoravelmente para eles e vai devolver eles a sua terra, essa promessa se cumpre 70 anos depois. Mas é um cumprimento histórico. É óbvio que, olhando para esse texto, existem promessas que são mais profundas. Promessas que vão se cumprir mais à frente.
E essa promessa vai se cumprir de maneira messiânica quando? Quando Jesus vem. E Jesus vem, ele paga o preço do nosso pecado, paga na cruz o preço do nosso pecado, somos reconciliados com Deus, e quando o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que crê, e o nosso coração de pedra é substituído por um coração de carne, esse é o cumprimento quando ele diz, verso 7, eu lhes darei um coração para que me conheçam. É uma obra realizada por Cristo, porque após a sua ressurreição, Cristo enviou o Espírito Santo, que é o novo Consolador. Essa obra de transformação do nosso coração, essa obra de santificação da nossa vida, é uma obra realizada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só veio sobre toda a carne depois que Jesus pagou o preço na cruz, foi assunto aos céus, porque ele prometeu que quando ele fosse, ele enviaria o novo Consolador. Então, essa mudança de coração, ela vai ter o seu cumprimento messiânico na vinda de Jesus e na descida do Espírito Santo. Mas ainda aguardamos um outro cumprimento, porque nós ainda não obedecemos a Deus de maneira perfeita. Nós ainda estamos num corpo de pecado, nós ainda estamos vivendo, embora saibamos o que é o certo, embora tenhamos um novo coração e sejamos novas criaturas, nós ainda habitamos no corpo antigo. Então, há uma luta entre a nova criatura e a carne, há uma luta entre o espírito e a carne no nosso coração, e por isso ainda pecamos, e por isso ainda caímos. Nós aguardamos o cumprimento escatológico, quando Jesus virá e voltará e nos livrará do corpo dessa morte, como Paulo diz em Romanos 7. Ele nos livrará do corpo dessa morte e nós teremos um corpo glorificado, como diz 1 Coríntios 15, e nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. E viveremos de maneira perfeita diante de Deus, porque nós estaremos aqui, final do verso 7, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Não haverá mais nenhuma disputa dentro de nós, não haverá mais nenhuma guerra dentro de nós, nós não estaremos mais combatendo o pecado, porque o pecado será completamente eliminado de nós, e nós viveremos com o nosso coração inteiramente vivido para Deus. E isso é somente quando Jesus voltar e nos livrar desse corpo de morte. Então vejam, essa promessa que Deus está fazendo aqui a Jeremias, ela se cumpriu e ainda vai se cumprir. Ela já teve os seus cumprimentos, mas ainda há cumprimentos que nós aguardamos. Mas qual é a diferenciação? Continua sendo a diferenciação dos 2 sextos. Os 2 tipos de pessoas, as 2 descendências, tudo isso continua. Quem vai se beneficiar dessa profecia? Quem vai se beneficiar? Quem está se beneficiando? Aqueles que se rendem a Cristo. Da mesma forma que aqui, os figos bons são aqueles que se renderam à Babilônia, porque entenderam que Babilônia era apenas um instrumento de Deus no seu juízo e na sua punição. Aqueles que se renderam à Babilônia, eles estavam se rendendo, na verdade, a Deus. Eles estavam reconhecendo a justiça de Deus, estavam reconhecendo o seu próprio pecado, reconhecendo a sua própria maldade e entendendo, Deus está sendo justo em nos punir, Deus está sendo justo em nos levar cativos. Então eles se rendem e vão e se submetem ao tratamento de Deus. E por isso, então, eles são aqui chamados de figos bons. No caso hoje, todo aquele que se rende a Cristo, que confessa os seus pecados, que é convencido pelo Espírito do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, esses encontram refúgio e recebem um novo coração e recebem uma nova vida e são transformados de dentro para fora. Todo aquele que se rende. Mas o outro sexto, dos figos maus, verso 8, como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que moram no Egito.
Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Esses são aqueles que resistem. Essa é a outra descendência, essa é a descendência da serpente. Esse é Caim, esse é Esaú, esses são os bodes, esse é o joio, que não se submete a Deus, que resiste e insiste em confiar na sua própria justiça, insiste em confiar nos seus próprios meios, nos seus próprios projetos, na sua própria religiosidade, na sua própria justiça. Por isso são punidos, porque não se submetem. Imaginem como fica o coração de Deus, depois de ter enviado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, porque nós não somos capazes de pagar o preço do nosso pecado. Então, Ele envia o seu Filho, derrama sobre o seu Filho a sua ira. Não deve ter sido absolutamente nada fácil. Quem é pai, quem é mãe aqui não consegue se imaginar punindo o seu filho por conta de outras pessoas. Mas Deus fez isso. Imagina depois que Deus faz isso e se volta para nós e diz: agora é só vocês confessarem os seus pecados e se submeterem ao meu filho que eu vou salvar vocês. Aí alguém vira para Deus e fala assim: não, Deus, não precisa não. Pode deixar que eu mesmo dou, eu mesmo me justifico. O Senhor não precisava ter mandado Jesus, eu não preciso de Jesus. Eu mesmo posso vencer, eu mesmo posso me justificar, eu mesmo posso apresentar um sacrifício agradável diante de ti. Meu Deus! Deus não tem como ter misericórdia de quem rejeita o sacrifício que Ele fez por nós. Todo aquele que resiste ao juízo de Deus, e a cruz apresenta o juízo de Deus, está resistindo à misericórdia de Deus, está resistindo à graça, está dispensando a salvação que Deus trouxe. Por isso são figos maus. São 2 cestos, são 2 caminhos, são 2 destinos. Aqueles que se submetem e aqueles que não se submetem. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que não ouvem a palavra de Deus, como nós lemos no Salmo 1, no começo do culto. A diferença do justo e do ímpio é que um tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, o outro não. Todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus será salvo pelo Senhor. Todo aquele que rejeita a palavra de Deus está condenado pelo Senhor. Então, meus irmãos, uma coisa, tenho 4 verdades aqui para nós, diante desse texto. Primeiro, Deus continua olhando para os nossos corações, não para as circunstâncias. Aqueles que são levados para o exílio podem estar mais perto da restauração do que aqueles que aparentemente tiveram livramento. Porque se nós olharmos para a realidade de Jerusalém, aqueles que foram levados cativos aos olhos humanos são os que foram punidos. E aqueles que permaneceram na cidade seriam os que foram livrados. Mas era o contrário. Aqueles que ficaram na cidade ficaram para levar sobre si juízo. E os que se submeteram ao exílio, os que se submeteram à situação negativa, são os que serão restaurados. Então, meus irmãos, a situação pode parecer humilhante, mas Deus nos humilha para que nós sejamos restaurados, porque nós precisamos ter o nosso orgulho quebrado. Somente quando nós temos o nosso orgulho quebrado, somente quando nós reconhecemos que nós somos indignos e que precisamos da salvação do Senhor, que nós não podemos salvar a nós mesmos, é somente aí que Deus nos acolhe. Então, Deus continua olhando para os nossos corações. Precisamos nos humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Porque se nós insistirmos de que nós podemos fazer por nós mesmos, nós estaremos perdidos. Segundo,
A disciplina de Deus é um ato de misericórdia. A punição que Deus trouxe sobre eles era para restaurá-los. Somente aqueles que rejeitaram a punição é que foram consumidos. Então, quando Deus vem com a sua mão sobre nós, ao longo da nossa vida, e nós percebemos que a mão de Deus pesa sobre nós, que nós estamos debaixo de juízo de Deus, não é motivo de nós nos afastarmos e não é motivo de nós nos entristecermos, porque Deus só disciplina aqueles que Ele ama. Então, se Deus está nos punindo por alguma coisa, se Deus está nos chamando a atenção para algo, se Deus está nos puxando a orelha, dando um tapa na cabeça, ou nos dando uma rasteira, é porque Ele nos ama e está nos chamando ao arrependimento, e está querendo que a gente mude de direção. Foi isso que Ele fez com aqueles que foram exilados. Os que não tomaram o puxão de orelha, os que não foram submetidos ao exílio, esses é que foram destruídos. Então, quando você ver a mão de Deus sobre você, lembre-se que Ele está fazendo isso para restaurar você. Quando você ver Deus brigando com você, Ele está fazendo isso porque Ele te ama, porque Ele quer que você mude, Ele quer que você se volte para Ele, porque Ele te ama. Terceiro, o verdadeiro conhecimento de Deus é um dom, não é mérito. Por quê? Porque o novo coração é algo que é dado por Deus. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. Não adianta nós tentarmos alcançar Deus por nenhum outro caminho. Não adianta conhecermos a Bíblia inteira se Deus não mudar o nosso coração, porque o diabo conhece a Bíblia inteira e continua sendo o diabo. Nós só temos um caminho, é o caminho que Deus nos transforma. Então, se você sente que você não conhece a Deus, se você sente que você não sabe que Ele é o Senhor verdadeiramente na sua vida, a única coisa que você pode fazer é clamar: Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu coração. É o único clamor que o ímpio pode fazer para Deus. Senhor, muda o meu coração, porque somente aqueles a quem Deus muda o coração é que vão conhecê-lo verdadeiramente. Porque o coração caído, o coração de pedra, ele não tem condições de conhecer a Deus. Só quando ele troca o coração de pedra por um coração de carne. E quarta coisa, a separação entre figos bons e figos ruins é inevitável e justa. Não é uma distinção de qualidade. Não é porque aqueles que rejeitam a Deus foram feitos de uma matéria-prima inferior daqueles que aceitam. Não é porque eles são piores e nós somos melhores. Não é isso. É uma questão de relacionamento. Quem assume um relacionamento com Deus, toma uma posição diante de Cristo, esse será um figo bom. Aquele que se submete, aquele que reconhece a autoridade de Deus, reconhece o juízo de Deus, reconhece a justiça de Deus e reconhece a própria injustiça, reconhece a própria maldade, reconhece a própria incapacidade. É essa a atitude de um figo bom. Então essa separação é inevitável. Hoje, o joio está misturado no trigo, as ovelhas estão misturadas com os bodes. Mas haverá um dia que elas serão separados. Não importa se estão na igreja, porque há muitos bodes dentro da igreja. Há muito joio plantado no meio do trigo. O que nós devemos fazer é nos relacionar com Deus. Porque quando Jesus conta a parábola do rei, e ele fala para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, porque nunca os conheci. É relacionamento. Você conhece a Deus apenas de ouvir falar? Ou seus olhos veem o rei? Ou você realmente se relaciona com o rei? Ou você fala com o rei, você ouve o rei, você abraça o rei, você ama o rei? É conhecimento. Então a diferença não está em nós, a diferença está em como nós nos relacionamos com Deus. Aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, esses são os filhos bons. É a única diferença. Então,
Jeremias 24 nos ensina que Deus está sempre separando. Deus está sempre discernindo entre aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem a Ele. Ele conhece muito bem. E esse critério não está na aparência, esse critério não está na posição, nos cargos, nos títulos, nos nomes. Essa diferença não está no sofrimento, mas essa diferença está na disposição do coração em ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. O exílio, aqui então, que está sendo levado o povo, é um espelho da cruz. É um lugar onde a ira e a misericórdia de Deus se encontram. Essas pessoas indo para o exílio estão sendo punidas, mas essa punição traz restauração para eles. A cruz é exatamente isso. A cruz é um lugar onde a punição e a ira de Deus estão presentes para que a sua graça e a sua misericórdia possam nos alcançar. É uma demonstração de amor e uma demonstração de justiça. Os cestos diante do templo apontam para o dia final, onde Deus vai separar todos aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem. Quando Jesus vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não está dizendo que apenas os que são salvos vão dizer. Nesse dia, Satanás estará com os joelhos dobrados, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que nesse dia, aqueles que não estavam com Deus farão confissão para a destruição. Aqueles que estão com o Senhor farão confissão para a eternidade. Mas toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No dia final, todos estarão diante de Deus. Não tem aquela coisa que o mundano fala: todos os caminhos levam a Deus. Levam mesmo. Só que uns vão estar condenados, outros estarão salvos. Porque todos vão chegar diante do Senhor. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns, tarde demais. Alguns, fora do prazo. E serão destinados para o caminho eterno de destruição. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que entendem que o Senhor é bom e nós não, Ele é justo e nós não, que nós precisamos dele para sermos salvos, esses estão sendo separados para a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua justiça. Obrigado pelo Teu juízo. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Nós não somos em nada melhores do que aqueles que ainda se perdem, Senhor. Nós sabemos que ainda há muitos aí fora que o Senhor vai salvar. Há muitos que o Senhor vai mudar o coração como o Senhor fez conosco. Porque nós só estamos aqui, ó Deus, não pelos nossos méritos. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor mudou o nosso coração. Então, ó Deus, em primeiro lugar, nós queremos pedir: muda o coração dos moradores do Jardim Alvorada. Muda o coração dos nossos familiares, Senhor. Muda o coração dos nossos filhos, muda o coração dos nossos pais, muda o coração dos nossos vizinhos, muda o coração dos nossos colegas de trabalho, muda o coração, ó Deus, da caixa que nos atende no mercado, muda o coração da balconista que nos recebe na padaria, muda o coração do mecânico que conserta o nosso carro, Senhor. Muda o coração dessa comunidade, ó Deus, porque é o único caminho. Por favor, ó Deus, e usa-nos para proclamar essa palavra, usa-nos para proclamar essa salvação que o Senhor nos deu, para que o Senhor alcance, para que eles possam ouvir e para que eles possam se converter.
Da mesma forma que Jeremias foi usado para falar a essa nação, da mesma forma que Jeremias foi usado por ti para anunciar o juízo e a salvação. Ó Deus, usa-nos aqui no Jardim Alvorada para sermos proclamadores da tua salvação, ó Deus. Muda o coração desse bairro, dessa comunidade, dessa localidade, ó Deus, para que eles possam ouvir a tua voz, para que eles possam se render a ti, para que eles tenham um coração disposto a ouvir e obedecer a tua palavra. E que no dia, ó Deus, onde houver a separação dos figos bons dos figos maus, quando houver a separação das ovelhas e dos bodes, e do joio e do trigo, Senhor, que nós possamos ver a nossa família entre as ovelhas, entre o trigo, que nós possamos ver aqueles que amamos entre os figos bons, para a glória do teu nome. Agora, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo o mal, e que a tua palavra permaneça no nosso coração, para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.